Capítulo 7. A imutabilidade de Deus. Tome qualquer atributo de Deus, e eu escreverei a respeito dele. Sempre o mesmo. Charles Spurgeon. Se por um lado atestamos a mutabilidade tanto do sacerdócio como da lei anteriores a Cristo, por outro faz-se necessário, para um entendimento correto da graça, ratificar a imutabilidade de Deus. Esse é um dos primeiros atributos divinos a serem levados em consideração. Quando estudamos acerca da pessoa bendita do Criador, o próprio Senhor garante, falando acerca de si mesmo, tal atributo. Sua imutabilidade é asseverada tanto na antiga quanto na nova aliança. Por meio do profeta Malaquias, ele declarou a seu povo: de fato, eu, o Senhor, não mudo. Malaquias 3:6. Por meio de Tiago, outra afirmação da imutabilidade divina foi entregue à igreja. Toda boa dádiva e todo dom perfeito vem do alto, descendo do Pai das luzes, que não muda, como sombras inconstantes. Tiago 1:17. Não podemos falar de lei e graça sem reconhecer esse fundamento. A falta de convicção de um ponto tão relevante como este tem levado muita gente a se equivocar com afirmações desconectadas do todo da doutrina bíblica. Observemos como o Altíssimo falou de si mesmo a Moisés quando o enviou com a mensagem libertadora aos filhos de Israel no Egito. Disse Moisés a Deus: eis que quando eu vier ao filho de Israel e lhes disser: o Deus de vossos pais me enviou a vós outros, e eles me perguntarem: qual é o seu nome? O que lhes direi? Deus disse a Moisés: eu sou o que sou. Disse mais: assim dirá aos filhos de Israel: eu sou, me enviou a vós. Êxodo 3, verso 13 e 14. Como eu amo essa revelação. Deus não diz que ele era ou que ele será, ele simplesmente é. Ele não muda. Nele não há sombra de mudança, nem pode existir variação em seu caráter ou atributos. Portanto, se as Escrituras testificam que Deus é amor, 1 João 4:8, isso é fato permanente e imutável. Não importa qual aliança ou período da história da humanidade seja avaliado. Repare nessa afirmação encontrada no livro de Salmos. Em tempos remotos, lançastes os fundamentos da terra, e os céus são obras das tuas mãos. Eles perecerão, mas tu permanecerás. Todos eles envelhecerão como uma veste, como roupa os mudará, e serão mudados. Tu, porém, és sempre o mesmo, e os teus anos jamais terão fim. Salmo 102, 25 ao 27. Wayne Gordon e Jeff Buswell declaram acerca deste salmo: é significativo que essa mensagem seja dita em Hebreus 1, do 11 ao 12, e aplicada em Cristo. Hebreus 13:8 também aplica o atributo da imutabilidade a Cristo. Jesus Cristo é o mesmo ontem, hoje e para sempre. Assim, Deus Filho compartilha plenamente deste atributo divino. Louis Berkhoff, em sua clássica obra Teologia Sistêmica, destaca que Deus é imutável em seu ser, perfeições, propósitos e promessas. É atribuída a J.L. Park a afirmação de que Deus não pode mudar para melhor, pois já é perfeito, e sendo perfeito, não pode mudar para pior. Afirmo que se relativizarmos o atributo divino da imutabilidade, acabaremos por relativizar também as demais coisas nas quais repousa a nossa fé. Isso sem contar o fato de que contrariaria diretamente a própria palavra de Deus. A impressão que temos ao ouvir alguns pregadores contemporâneos falarem da lei e graça é que parecem acreditar que, do Antigo para o Novo Testamento, Deus se converteu. Sei que isso soa incômodo e garanto que é exatamente essa a minha intenção. Falam como se Jeová da Aliança fosse mau ou, no mínimo, mal-humorado. De repente, chega a nova aliança e Deus aparece completamente diferente, bom e bem-humorado. Antes de refutar essa ideia absurda, permita-me dizer que não estou sozinho nessa leitura. Tenho ouvido isso de muitos que se questionam quão contraditório ao caráter e aos atributos de Deus é essa insinuação.
Talvez você diga, nunca ouvi alguém afirmar isso categoricamente. Nem eu. Com todas as palavras, mas as pontas soltas de um raciocínio incompleto e cheio de sofisma apontam para essa conclusão. Tony Cook afirma: alguns parecem acreditar que Deus era malvado e furioso no Antigo Testamento, mas, por alguma razão, ficou simpático no Novo. Outros parecem acreditar que há dois tipos de Deus, um Deus de ira no Antigo Testamento e um Deus de graça no Novo Testamento. A verdade é que Deus não passa por nenhuma mudança de personalidade e nunca houve dois deuses diferentes. Essa é a razão pela qual a graça não é um conceito apenas do Novo Testamento. A primeira menção à graça está no primeiro livro da Bíblia. Porém, Noé achou graça diante do Senhor. Gênesis 6:8. Ao examinar as Escrituras, encontramos expressões e vislumbres da graça na Antiga Aliança, embora não neguemos que sua plena manifestação e revelação viriam apenas na Nova Aliança. Como afirmamos no primeiro capítulo, lidamos nos dias atuais com equívocos e distorções doutrinárias, antigas e recorrentes. Um exemplo antigo dessa confusão doutrinária sobre o Deus do Antigo Testamento e o Deus do Novo Testamento teve forte expressão em Marcião, considerado o teólogo não ortodoxo mais influente do segundo século. David Wright, ao falar acerca dele, comentou: sua obra principal foi chamada Contradições, que contrapunham o judaísmo ao cristianismo. O Deus da graça era desconhecido até ser revelado por Jesus. O Deus do Antigo Testamento, que controlava o mundo material, foi um Deus de lei e justiça restritas, ou até mesmo maldade cruel e violenta. Jesus veio resgatar a humanidade do poder desse Deus inferior a quem Marcião chama de demiurgo, criador do mundo. Marcião cria que apenas Paulo tinha compreendido a nova revelação de Jesus a respeito de Deus do amor. Os outros apóstolos o tinham corrompido com ideias judaicas. Como fundamento para os seus ensinamentos, ele reconhecia nas Escrituras apenas 10 cartas de Paulo e o Evangelho de Lucas, por trás do qual estavam a autoridade de Paulo. Mesmo desses textos, excluiu todas as declarações que ligavam Jesus ao Antigo Testamento. Marcionita continua sendo um rótulo para qualquer pessoa que exagera as diferenças entre os dois testamentos. Atualmente, em pleno século XXI, ainda é possível encontrar a versão moderna dos marcionitas que, direta ou indiretamente, defende a ideia de dois deuses. Um pertence a cada testamento bíblico. Falam do amor que Jesus veio revelar, mas não admitem relacionar a ele nada do Antigo Testamento. Acreditam que só Paulo tinha a revelação completa, embora eliminem na prática muitas de suas declarações que contradizem o que eles pregam. Acerca dele, Everett Ferguson comenta: a teologia de Marcião é descrita como um evangelho paulino da graça exagerada. Um crítico afirmou que na igreja antiga apenas Marcião entendia Paulo, e ele o compreendeu mal. Contudo, assim como Marcião foi confrontado abertamente por Irineu e Tertuliano, também veremos atualmente mestres bíblicos e proféticos denunciando os erros de uma graça distorcida. Assim como a heresia de Marcião levaram teólogos a apresentar a relação entre criação e salvação e a importância da queda para a compreensão do problema do mal, semelhantemente no nosso tempo, o Senhor levantará vozes que apresentarão claramente o que é santidade bíblica e como ela pode ser vivida pela graça de Deus. A história já nos deixou muitas lições, não podemos ignorá-las. Portanto, passaremos a discorrer sobre a imutabilidade de Deus e demonstrar que já havia manifestações da graça, característica que alguns atribuem somente ao Novo Testamento, no Antigo Testamento. Veremos também como o juízo, que muitos acreditam ter sido excluído no Antigo Testamento, seguiu se manifestando no Novo Testamento. Sem tal compreensão, incorreremos nos erros de Marcião e nos dos atuais marcionitas. Graça no Antigo Testamento.
Uma das primeiras confusões que constato naqueles que distorcem de alguma forma a definição ou a aplicação da graça divina na vida dos redimidos é a crença de que o juízo pertence unicamente ao Antigo Testamento, enquanto o amor pertence exclusivamente ao Novo. Tais pregadores ignoram que tanto um como o outro são atributos do próprio Deus, expressão daquilo que ele é, não algo que ele meramente faça. Se de fato o Altíssimo é o Deus imutável, como podemos atribuir-lhe alguma mudança de natureza ou mesmo de comportamento? É claro que a revelação de quem Deus é envolve, ao longo da história, uma inegável progressividade. Entretanto, não podemos confundir a ampliação da nossa compreensão de quem Deus é, seja como uma espécie de evolução divina. Falando acerca da lei e de graça no Antigo Testamento, o Dr. Russell Shedd afirma: Deus escolheu Abraão e sua descendência para demonstrar a sua justiça e amor por meio da história. Gênesis 12, do 1 ao 3. A ascensão da lei a Israel mostrou a graça de Deus. A Israel pertencem à adoção de filho, a glória, a aliança e a concessão da lei, o culto, as promessas e os patriarcas. Romanos 9, verso 4 e 5. Segundo o NT em geral, a lei corresponde ao Pentateuco, os 5 primeiros livros de Moisés, por quem Deus ministrou a aliança de amor para com seu povo. Longe de ser uma mera lista de obrigações que oferecia salvação aos israelitas, em troca de cumprimento perfeito, o que se encontra na lei é o caminho para o judeu manter boa relação com Deus. O sacerdócio, o sacrifício, as festas, enfim, o culto todo, deveriam expressar o reconhecimento da imperfeição do homem. O ritual que a lei de Deus impôs sobre Israel tinha a finalidade de salientar a santidade de Yahvé e a impressão do seu povo. Na sequência, o saudoso teólogo prossegue argumentando a presença da graça na antiga aliança e sua manifestação, mesmo sobre o regime da lei. O rei Davi, homem segundo o coração de Deus, caiu em pecado grosseiro, adultério, homicídio premeditado. Segundo a lei, Davi deveria ser condenado à morte. Levítico 20:10. Porém, Deus o poupou. E a maneira pela qual Deus lhe mostrou favor serve para ilustrar de que modo a lei e a graça operam no Antigo Testamento. O adultério que Davi praticou em 2 Samuel 11, uma vez reconhecido, provocou arrependimento sadio. A atitude mental que mais milita contra o arrependimento são a justiça própria e a presunção. Jesus mesmo ilustrou essa autopercepção com a parábola do fariseu e do publicano, Lucas 18, verso 10 ao 14. O fariseu apenas reconheceu suas boas ações, mas permaneceu cego diante de suas falhas e pecaminosidade. Por não ver a necessidade de Deus nem de sua graça, não os encontra. A natureza da maldade desvia a nossa consciência a ponto de se perder a autopercepção. Somente o Espírito tem a capacidade de revelar o erro daquilo que tão fatalmente abraçamos, pensando ser admissível ou até bom. No Salmo 51, esse rei poeta, inspirado pelo Espírito, refletiu o que deveria ter caracterizado a reação da nação toda. Davi se mostrou consciente de sua transgressão e de sua dependência absoluta da graça perdoadora de Deus. Nenhuma obra que ele fosse capaz de fazer mudaria a relação perdida. Nem sacrifício de animais poderiam cobrir a sua culpa. Necessitava unicamente e exclusivamente de uma purificação que só Deus poderia aplicar. Perdão e restauração são ações de Deus. O amor de Deus no Antigo Testamento também oferecia reconciliação aos arrependidos. Davi sabia que a lei não concedia salvação, mas orientação sobre a vontade de Deus. Da mesma maneira que Abraão foi justificado, Romanos 4,13, que cita Gênesis 15,6, Davi também foi. Nessa oração confessional de Davi encontramos um paradigma do significado da lei de Deus
para a nação. Assim como Davi não teria reconhecido sua culpa sem a revelação profética de seu pecado, 2 Samuel 12, verso 1 ao 15, a nação também não teria se arrependido se não houvesse a lei para revelar a vontade de Deus e apontar as falhas. A lei tornou patente tanto o que Deus queria, como também o que graciosamente oferecia ao povo que confiasse nele para cobrir sua iniquidade. Miqueias 7,19, Isaías 44:22, Jeremias 31:34. Pela lei, Deus confrontou o seu povo e o chamou de volta à paz com ele. John Wesley, mestre bíblico e ícone de um grande avivamento na Inglaterra, comenta a declaração paulina. De fato, a lei é santa e o mandamento é santo, justo e bom. Romanos 7,12. Afirmou: a lei é, pois, justa e justamente relacionada com todas as coisas. É boa, além de ser justa. Isso pode facilmente inferir da fonte de que ela procede. Que é ela, senão a bondade de Deus? Que impulso, senão somente o da bondade, inclinou-o a comunicar aquela divina reprodução de si mesmo aos santos anjos? A que outro ser podemos atribuir a concessão ao homem do mesmo resumo da sua própria natureza? E que outra força, senão a do amor, poderia constrangê-lo a manifestar sua vontade ao homem decaído? Seja Adão ou qualquer outro de sua semente, que, à semelhança dele, caíram da glória de Deus? Não foi puro amor que o moveu a publicar sua lei, depois que o entendimento dos homens se tornaram obscuros, e enviar seus profetas para proclamarem aquela lei aos cegos e referidos, filhos dos homens? Indubitavelmente foi sua bondade que suscitou Enoque e Noé para serem pregadores da justiça, que levou Abraão, amigo seu, e Isaque e Jacó a darem testemunho de sua bondade. Foi sua bondade, só que, quando as trevas tinham coberto a terra e densas trevas coberto o povo, deu uma lei escrita a Moisés, e através dele a nação escolhida. Foi por amor que explanou esses oráculos vivos por intermédio de Davi e de todos os profetas que se seguiram. E até vindo a plenitude do tempo, ele mandou seu ungido filho, não para destruir a lei, mas para cumpri-la. Dela confirmando toda iota e todo tio, de modo que, tendo-a escrito no coração de todos os seus filhos e posto todos os seus inimigos debaixo de seus pés, ele entregara seu reino mediador ao Pai, para que Deus seja tudo em todas as coisas. E essa lei, que a bondade de Deus continua no princípio e foi preservada através de todas as eras, é como a fonte de que precede, cheia de bondade e benignidade. É doce e terna. É, na expressão do salmista, mais doce do que o mel, ainda o mel refinado. É atraente e amável. Inclui tudo o que é amável e de boa fama. Se há alguma virtude, se há algum louvor diante de Deus e de seus santos anjos, tudo isso está compreendido na lei, onde também se acham escondidos todos os tesouros divinos, sabedoria, conhecimento e amor. Você já reparou que o Antigo Testamento afirma de forma recorrente que o Senhor é bom? Só em Salmos isso é repetido numerosas vezes. Por exemplo, Salmos 25:8, Salmos 34:8, Salmos 105, Salmos 145:9. Não se pode dizer que não houve expressão da graça de Deus no Antigo Testamento. É lógico que a completa manifestação e revelação de graça se daria com a encarnação de Cristo. E nele temos não apenas o início de um ministério, mas também de um período no qual o que não fora solucionado, ou seja, o pecado, como natureza, não apenas comportamento, seria a partir de então definitivamente tratado. Ira e juízo no Novo Testamento. Contudo, devemos considerar que, assim como a Bíblia aponta a manifestação da graça no Antigo Testamento, semelhantemente registra juízo no Novo Testamento.
Por quê? Porque ambos são expressão do caráter divino. João Batista, precursor do ministério de Cristo, a própria encarnação da graça, veio como uma mensagem clara: raça de víboras. Quem deu a vocês a ideia de fugir da ira que se aproxima? Mateus 3:7, Lucas 3:7. O anúncio da ira de Deus contra o pecado é fato no ministério de João Batista, do próprio Cristo e posteriormente dos apóstolos. Tudo isso no Novo Testamento. Observe o que o Evangelho de João atesta. Por isso, quem crê no Filho tem a vida eterna. O que, todavia, se mantém rebelde contra o Filho não verá a vida, mas sobre ele permanecerá a ira de Deus. João 3:36. O nosso Senhor não veio proclamar um Deus que, por amor, não se importa com o pecado. A justiça, a expressão do caráter divino, exigia o julgamento do pecado. Deus é amor, mas também é justo. Seus atributos não concorrem entre si, mas se complementam. O amor não poderia ignorar a necessidade de justiça, e a justiça não poderia deixar de expressar o amor. Qual seria a solução? O Pai Celestial enviou Jesus para ser julgado em nosso lugar. Dessa forma, ele tanto manifestou seu amor quanto sua justiça. Portanto, a única forma de escapar da ira de Deus é quando entendemos que o castigo que nos trouxe a paz, Isaías 53:5, recaiu sobre Jesus. Ou seja, ele foi julgado em nosso lugar. Quando cremos no sacrifício vicário do Cordeiro de Deus, somos inocentados. No entanto, como claramente nos advertiu o Senhor, quem se mantém rebelde contra o Filho não verá a vida, mas sobre ele permanece a ira de Deus. Logo depois de anunciar que o Evangelho é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, Romanos 1,16, e de declarar que o justo viverá pela fé, Romanos 1,17, o apóstolo Paulo afirma: a ira de Deus é revelada dos céus contra toda a impiedade e injustiça dos homens, Romanos 1,18. A proclamação da graça não anula a ira divina contra o pecado. Ela nos indica que é possível escapar da ira por meio da fé em Cristo. Alguns tentam defender a ideia de que o juízo divino pertence apenas ao Antigo Testamento. Grande equívoco. Se isso fosse verdade, então esqueceram de comunicar o fato a Ananias e Safira. Atos 5, do 1 ao 11. Ou será que Pedro, quando liberou uma palavra de juízo contra eles, ignorava isso? De forma alguma. Foi o mesmo apóstolo que em sua primeira epístola escreveu: porque a ocasião de começar o juízo pela casa de Deus é chegada. Ora, se primeiro vem por nós, qual será o fim daqueles que não obedecem ao Evangelho de Deus? 1 Pedro 4,17. Outra verdade que não pode ser ignorada é que Pedro, ao falar de juízo, não se referia a uma manifestação da antiga aliança, mas da nova. Ele indica que o tempo do juízo não fora antes no Antigo Testamento, mas era para o momento vivido no Novo Testamento. A Nova Versão Internacional traduziu assim o início do versículo: pois chegou a hora de começar o julgamento pela casa de Deus. Há uma grande diferença entre a frase chegou a hora, como lemos nas Escrituras, e passou a hora, como alguns querem nos fazer acreditar. Além disso, o apóstolo não falava do juízo divino direcionado somente aos ímpios. Ele afirma que o juízo inicia pelos santos, por aqueles que compõem a formação da casa de Deus. Outra nítida contestação de juízo que podemos encontrar no Novo Testamento está na Epístola de Paulo aos Coríntios, quando menciona alguém que estava na prática da imoralidade, relacionando-se com a própria madrasta. O apóstolo protesta aos irmãos que nada haviam feito para excluir da comunhão aquele que havia cometido tamanho ultraje. Então sentencia o imoral: entreguem esse homem a Satanás, para que o corpo seja destruído e seu espírito seja salvo no dia do Senhor. 1 Coríntios 5:5. Se isso não for juízo, o que é? No livro de Apocalipse encontramos as cartas que o próprio Cristo determinou que João escrevesse à igreja da Ásia.
Na mensagem destinada à igreja de Tiatira, vemos outro exemplo de juízo divino manifestando-se na época da graça. Acredito que o texto precisa de uma atenção mais detalhada, a fim de enxergarmos o quadro completo. O anjo da igreja em Tiatira escreva: essas são as palavras do Filho de Deus, cujos olhos são como chama de fogo e os pés como bronze reluzente. Conheço as tuas obras e o seu amor, a sua fé, o seu serviço e a sua perseverança, e sei que você está fazendo mais agora do que no princípio. No entanto, tenho contra você isso: você tolera Jezabel, aquela mulher que se diz profetiza. Com os seus ensinamentos, ela induz os meus servos à imoralidade sexual e a comerem alimentos sacrificados aos ídolos. Dei-lhes tempo para que se arrependesse da imoralidade sexual, mas ela não quer se arrepender. Por isso, vou fazê-la adoecer e trarei grande sofrimento aos que cometem adultério com ela, a não ser que se arrependam das obras que ela pratica. Matarei os filhos dessa mulher. Então toda a igreja saberá que eu sou aquele que sonda mentes e corações, e retribuirei a cada um de vocês de acordo com as suas obras. Apocalipse 2, verso 18 ao 23. Qual é o diagnóstico dado a essa igreja? Ela está bem e, de acordo com o versículo 19, apresenta 1. Obras, 2. Amor, 3. Fé, 4. Serviço, 5. Perseverança, 6. Não perdeu o primeiro amor, pois na ocasião dava mais frutos do que antes. Nos versículos 23 e 25, o Senhor Jesus conclui que 7. Ela estava bem, uma vez que disse: não porei outra carga sobre vocês, tão somente apeguem-se com firmeza ao que vocês têm até que eu venha. Essa igreja não recebeu nenhuma advertência a não ser esta. No entanto, contra vocês tenho isso: você tolera. Então Cristo anuncia o juízo que viria contra aquela igreja, pois ele não admite tolerância ao pecado. Leve-se ainda em conta que o confronto não era nem sobre pecar diretamente, o texto não fala da prática e pecado, mas de tolerá-lo. O erro deles consistia na falta de condenar, confrontar, advertir contra esse mal e suas consequências. Dito isso, realço o fato de que o Senhor Jesus se revela de duas formas: aquele que tem olhos como chama de fogo, e sugere seu singular atributo divino de onisciência, aquele que tem pés como bronze reluzente, ou seja, que exerce juízo, uma vez que o bronze na tipologia bíblica está relacionado a juízo. Basta lembrar que a serpente de metal levantada por Moisés era de bronze e representava o juízo dos nossos pecados sobre Cristo. Enquanto o altar do incenso no tabernáculo era de ouro, Êxodo 30, verso 1 ao 3, o altar dos holocaustos, onde os sacrifícios eram oferecidos pelo pecado, eram de bronze, Efésios 27, do 1 ao 2. Resumindo, o Senhor se revela como aquele que tudo vê e tudo julga. Isso não significa que qualquer pessoa que peca será julgada. Se alegamos a imutabilidade de Deus para falar de sua justiça, o mesmo vale para seu amor, sua bondade e sua misericórdia. Portanto, é preciso observar as declarações do Senhor da Igreja e as verdades que elas nos comunicam. Em primeiro lugar, temos a afirmação: dei-lhe tempo para que se arrependesse. A verdade aqui apresentada indica a longanimidade de Deus. Quando alguém peca, o Senhor oferece misericórdia, concedendo tempo para o arrependimento. O juízo nunca se manifesta sem que a misericórdia seja oferecida antes. Em segundo lugar, constatamos que a responsabilidade e também a escolha do arrependimento é humana. Dê-lhe tempo para se arrepender de sua imoralidade sexual, mas ela não quer se arrepender. Uma escolha foi feita. A decisão de não se arrepender foi tomada a despeito da paciência divina que foi oferecida. Justamente por causa da obstinação humana,
Não por falta da misericórdia divina é que o juízo foi anunciado. Em terceiro lugar, portanto, é que temos a chegada do juízo. Por isso, vou fazê-la adoecer e trarei grande sofrimento aos que cometem adultério com ela. Isso quer dizer que Deus não trabalha com impunidade. O julgamento também é anunciado sobre os cúmplices da mulher advertida. Claro, no caso deles, não diferente do dela, a misericórdia foi estendida antes, a não ser que se arrependam das obras que ela pratica. Depois desse reconhecimento, o juízo é novamente proclamado, acrescentando outros desdobramentos. Matarei os filhos dessa mulher. Assustador, com certeza. Por que uma medida tão drástica? Porque o juízo divino tem função didática, tanto para a pessoa que o recebe diretamente, quanto para as que assistem ao que se deu com o pecador que recusou arrepender-se. Em seguida, o Senhor também deseja mandar uma mensagem a quem não pecou, a saber, não vale a pena brincar com o pecado. Então todas as igrejas saberão que eu sou aquele que sonda mentes e corações, e retribuirei a cada um de vocês de acordo com as suas obras. Veremos mais adiante a questão da retribuição das obras. Vale, porém, adiantar que esse é um fato cristalino na exposição bíblica. O problema, entretanto, é que há aqueles que não compreendem tal dinâmica da ação divina. Confundem longanimidade com impiedade. Trata-se de coisas distintas. O fato de alguém não ser julgado de imediato não significa que os céus fazem vista grossa. A paciência divina sempre se prolongará, oferecendo tempo para a correção. Contudo, quando a misericórdia é desprezada, o juízo inevitavelmente se manifestará, mesmo no tempo da graça. Insisto em descartar que o juízo é para pecado sem arrependimento. A misericórdia é oferecida para que se arrependam, ou para dar tempo a fim de que isso aconteça. Observe essa declaração que Davi, pelo Espírito Santo, fez acerca do tempo. Enquanto calei os meus ossos, envelheceram os meus ossos pelos meus constantes gemidos todos os dias, porque a tua mão pesava de dia e de noite sobre mim, e o meu vigor se tornou em sequidão de estio. Confessarei-te o meu pecado e a minha iniquidade não mais ocultarei. Disse: confessarei ao Senhor as minhas transgressões, e tu perdoastes a iniquidade do meu coração. Salmo 32, verso 3 ao 5. O salmista alcançou a misericórdia e o perdão divino? Sim. Isso, porém, só aconteceu depois da confissão, não antes. O que sucedeu antes do arrependimento expresso na confissão é que a mão do Senhor pesou sobre ele. Por isso, insistimos na importância do arrependimento no âmbito da doutrina cristã. Não nos referimos somente ao arrependimento do descrente ou não convertido. Na carta à igreja da Ásia, falando a cristãos, Jesus os chama ao arrependimento de forma recorrente. Quanto aos descrentes, ou seja, os que não experimentaram um novo nascimento, não podemos dizer que com eles seja diferente. A graça divina espera e provoca o arrependimento acompanhado da fé. Quando isso não acontece, a misericórdia é substituída pelo juízo. Observe as palavras de Jesus. Portanto, Deus enviou seu Filho ao mundo, não para que julgasse o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por ele. Quem crê não é julgado, e quem não crê já está julgado, porque não crê no nome do unigênito Filho de Deus. João 3, 17 e 18. Deus destaca a razão pela qual ele veio ao mundo. Deus o enviou para salvar, não para julgar. O propósito da vinda de Jesus foi justamente para que o juízo pudesse ser evitado. De que maneira? Pela fé no Cordeiro de Deus. Entretanto, se a decisão de crer nele é desprezada, a oferta salvadora também é. Quem não crê já está julgado. Só há uma forma de entender a graça que livra do juízo, quer para o crente, quer para o descrente. Ela seguramente não é a anulação da justiça divina, assunto esse do qual nos ocuparemos também no capítulo seguinte.
A bondade e a compaixão divina nunca estão desconectadas da justiça divina. O Altíssimo, por meio de Jeremias, afirmou: "Mas quem se gloriar, glorie-se nisso, em compreender-me e conhecer-me, pois eu sou o Senhor e ajo com lealdade, com justiça e com retidão sobre a terra." Jeremias 9:24. A misericórdia não anula o juízo e a justiça. Usando Miqueias como instrumento, Jeová foi taxativo. Ele mostrou a você, ó homem, o que é bom e o que o Senhor exige. Pratique a justiça, ame a fidelidade e ande em humildade com o seu Deus. Miqueias 6:8. Será que o Pai Celestial será incoerente em nos pedir que pratiquemos a justiça, amemos a fidelidade e andemos, se Ele não fizesse isso primeiro? Atente para as palavras que o Senhor comunicou à nação israelita por meio do profeta Isaías. Por isso o Senhor espera para ter misericórdia de vós e se detém para se compadecer de vós, porque o Senhor é Deus de justiça. Bem-aventurados todos os que nele esperam. Isaías 30, verso 18. Afirmei que antes do juízo a misericórdia sempre é oferecida. Tiago, o irmão do Senhor, afirmou: a misericórdia triunfa sobre o juízo. Tiago 2,13. O que isso significa? Certamente não significa que a misericórdia anula o juízo, mas que ela triunfa sobre ele. Ou seja, ela o vence, tornando-o desnecessário. De acordo com James Strong, a palavra grega traduzida por triunfo, que consta nos originais, é katakanchinopai, e seu significado é gloriar-se contra, exultar-se sobre, gloriar-se da derrota. Contudo, a misericórdia precisa ser aceita, abraçada para que o juízo seja evitado. Voltemos à carta enviada à igreja de Tiatira, quando Jesus diz: dê-lhes tempo para se arrepender. Comprova que a misericórdia precede o juízo. Por outro lado, quando reconhece que não havia interação com a misericórdia, que estava sendo desprezada em vez de abraçada, o que entendemos na frase "dê-lhes tempo para se arrepender" da sua imoralidade sexual, mas eles não quiseram se arrepender, é que então o juízo foi determinado e anunciado. É necessário entender que esse tempo, dê-lhe tempo, acaba. A palavra de Deus nos diz: quem teima em rejeitar a repreensão será destruído de repente, sem que haja remédio. Provérbios 29:1. Isso não significa que Deus não seja gracioso, mas que, se a bondade oferecida não for abraçada, de nada adiantará. Abordaremos melhor o assunto do juízo em um capítulo específico. Por ora, queremos firmar um fundamento: a imutabilidade de Deus. Entender que Deus não muda significa não apenas compreender que Ele é amor, 1 João 4,8, mas que Ele sempre foi e sempre será o mesmo. Também envolve admitir que a justiça e o juízo, a execução da justiça, também permeiam o caráter divino, tanto no Antigo quanto no Novo Testamento. Assimilado esse ponto, podemos seguir rumo à compreensão da tão abençoada e guardada justificação pela fé.